Fala galera do canal Isla Reparações, com mais um quadro Papo em Movimento. O episódio hoje, novamente, como vocês já sabem, nós estamos em Indaiatuba. Aqui, de novo, posso pedir música, né? Mais de 3, então bora meter marcha. Como você conhece já ele, vocês viram um corte aí. Eu tô ansioso para saber, né, a história dele, por que ele começou. Ele vai contar tudo aqui pra gente, né? No banco do carona. E ele vai se apresentar isso. Então, estamos chegando, vou parar o veículo. Enquanto isso, roda a vinheta, tiozão. Aqui as novidades não param. O mundo tá girando, a batida tá começando, o mecanismo tá rodando, o movimento tá chegando, hein? E é isso aí, galera. Não se esqueça, hein? Deixa aquele joinha maroto pro tiozão, se inscreve no canal da Isla Reparações para vocês verem mais episódios do quadro Papo em Movimento. E é isso daí, porque o quadro hoje tá aqui, ó, sensacional. E vamos conhecer a história. Eu vou parar o carro aqui, vou mandar uma mensagem para ele, né, para ver se ele já está pronto, como é que ele tá, se ele tá ansioso. Ele falou para mim que é a primeira vez. Acredita? Não acredita nada. Você é louco. Esse cara aqui, ele é desenrolado demais. Então, deixa eu já mandar uma mensagem aqui, parar o carro. Agora foi ao contrário, ele mandou uma mensagem, falou que já tá pronto. Tô ansioso. Então bora lá, com o Fúria da Noite. Nós estamos como? Daquele jeito. Acompanha o tiozão, vamos para esse bate-papo aqui com o quadro Papo em Movimento. Estamos aqui na cidade de Indaiatuba, ele vai se apresentar. E você quer fazer parte desse canal também? Mande uma mensagem aqui pra gente no direct, nas nossas redes sociais. E aqui no YouTube também deixa aquela mensagem pra gente, beleza? E aquele joinha maroto pro tiozão. Bom, tá lá, eu falei. Não ganha de eu mandar mensagem, ele já que mandou mensagem. Cê é louco. Vamos conhecer a história desse figuraça. E aí, meu querido? Fala, doutor Aislan. Mas aí... Bora não. Dá licença, O aplicativo chegou. Deixa eu limpar aqui. É Uber agora, velho. Não acredito. Bem, graças a Deus, você, meu irmão. Também. Deixa eu fechar a porta, senão eu caio. Bora. Cai nada, né? Segura, passa o cinto aí que nós segura. Bom, aqui em Indaiatuba eu não conheço nada, estamos com o GPS, mas enquanto isso se apresenta pra rapaziada. Fala, senhores, bom dia, vocês estão bem? Boa tarde, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo aqui também, mas meu nome é Isaac Felipe, sou proprietário hoje da garagem ZK aqui em Indaiatuba, mexo muito com transmissão automática, eletrônica veicular, certo? E tô aprendendo, faz 12 anos já que eu tô nessa área já também, e tô aprendendo muito aí com vocês também. Você entendeu? Então tô aqui pra gente conversar um pouco, tô aqui pra gente discutir algumas coisas também. E vamos se divertir um pouco também nessa nova live aí também. É isso aí. Bom, como já... Isaac, é nascido em Indaiatuba? Como é que é aqui mesmo? Não, eu nasci em São Paulo, certo? Me casei em São Paulo e no ano de 2012, isso aí antes de vir para a cidade de Campinas em 2012, eu sou ferramenteiro de formação. Então eu trabalhei todo esse período na área industrial. Então toda essa parte industrial, toda essa parte de metodologia, a gente trouxe tudo para automobilística. E no ano de 2012 Deus preparou e a gente fomos para a cidade de Campinas. Fiquei 4 anos lá gerenciando uma oficina, certo? E lá também abriu oportunidade, dei aula também na escola do mecânico quando abriu. E a gente está nessa área desde então, né? Depois de 4 anos no ano de 2016, a gente voltou para São Paulo, né? Fui cuidar dos meus pais lá também, que meu pai já estava um pouco enfermo. E agora no ano de 2018 que eu vim para a cidade de Indaiatuba e me refiz aqui. E você, como que foi dessa área que você trabalhava, né, para migrar para oficina mecânica? Como é que foi essa... Então, o que acontece, Aislan? Da área industrial, tinha dia que eu entrava às 6 horas da manhã na empresa, saía às 6 horas da manhã do outro dia. Caramba. E isso foi acontecendo que meus filhos já tinham nascido, então isso aí foi me deixando um pouco frustrado, porque eu não conseguia ver eles crescerem. Entendi, certo? Trabalhava demais. E nessa daí você era tipo assim, era da parte da manutenção também ou não? Manutenção. Então toda a parte de manutenção, processos, automação, toda essa parte de
de tudo a respeito de manutenção industrial eu participava. Então, no entanto, que a responsabilidade era grande, por isso que eu entrava às 6 horas da manhã e saía às 6 horas da manhã do outro dia. Que responsa, hein, mano? É. Então, para você poder pegar esses processos para trazer para a oficina também não foi tão difícil também. É, não? então, toda essa metodologia da industrial, porque assim, fiz Senai no início da minha carreira, então toda essa metodologia, todo esse pensamento da indústria, todos esses processos, foi muito mais fácil eu trazer para a automobilística. Sim. Porque a gente via uma carência muito grande nessa parte também. Sim. E para você tomar essa decisão aí, foi fácil, foi difícil? Olha, não Como é que foi uma decisão muito fácil, certo? Mas eu tive o apoio muito grande da minha família. A minha família, que eu digo, a minha mulher, minhas crianças e assim por diante, sempre esteve ao meu lado. Né? Então, naquela época, eu sempre cuidava dos meus carros, só que não era uma coisa profissional. Sim. Então, eu sempre fiz a manutenção minha. Então, no entanto que eu sempre falava, pô, meus carros sempre quebram, né? Mas o entendimento e sabedoria que o senhor deu à minha esposa, ela falava assim, Isaac, toma cuidado, que às vezes o que está acontecendo na sua vida é um propósito de Deus lá na frente. Verdade. E isso saindo palavras da boca dela, né? E você vê que você acabou de falar, né? Deus tem tudo um propósito, mesmo sendo em linhas tortas ou retas, mas Deus sempre vai cumprir aquilo ali. Com certeza. Daí foi passando-se o tempo, né? Fomos trabalhando e sempre orando a Deus, Senhor, prepara uma maneira de eu ficar mais com os meus filhos, morar perto do serviço. Daí eu fui mandado embora da empresa, certo? Que a empresa estava indo para Goiânia, certo? E sem mais nem menos, comprei um carro automático, sempre era uma coisa, inclusive eu tenho esse carro automático até hoje, que meu cartão é uma Ômega, 6 cilindros, 95, tal, e anda até hoje, tá? Daí ela começou a vir dar problemas, daí eu fui atrás de um profissional, fui atrás de outro, e quando a gente já tem esse conhecimento a respeito de mecânica, a gente vai filtrando, né, o que é certo, o que não é, né? Que inclusive acontece até hoje, não desmerecendo ninguém. Mas a gente vai em um, vai em outro, daí eu quis me aprimorar um pouco mais a respeito de câmbio automático, que a gente via que não tinha profissional suficiente. Então, para você achar naquela época, em 2010, 2011, você via que não tinha profissional suficiente nessa área. Daí a gente vai em um, vai em outro, daí, enfim, fui mandado embora e tal. E agora, o que eu vou fazer? Todas as vezes que eu fiquei desempregado, eu era solteiro, agora eu tinha a responsabilidade de uma casa e 2 filhos para criar. E nessa época aí seus filhos tinham quantos anos aí? Tinha 2 e 3 anos. Então praticamente esses 3 anos aí você nem viu os seus filhos crescer, né? Foi. Então foi meio complicado, mas graças a Deus foi para tudo para um entendimento. Exatamente. E um crescimento pessoal. Né? Daí depois disso tudo eu fui numa escola. Inclusive não é propaganda, não recebo nada deles, mas tudo começou, essa vida profissional minha aqui da automobilística, em São Paulo, numa escola chamada APTA, Associação de Profissionais Técnicos em Transmissão Automática. Mas eu fui lá não para fazer curso. Sim. Eu fui lá para saber se eles me indicavam algum mecânico, algum profissional. Daí eu contei minha história um pouquinho pra eles, tal, essas coisas. Daí do nada eles já ligaram pra uma pessoa na cidade de Campinas. Ah, tô precisando de uma pessoa. Eu falei, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho treinamento, eu quero aprender. Caramba! E essa pessoa me deu a oportunidade, certo? Perdi o contato dessa pessoa hoje, tal. Algumas coisas que aconteceram ao longo dos anos da vida. Sim. Mas é uma pessoa que eu tenho muita gratidão também. Exatamente. Né? Porque eu sei que tudo que passa na nossa vida é permissão de Deus. São pessoas que Deus coloca pra gente no nosso dia a dia. E quando Deus também tira pessoas também, né? Com certeza. Então ele coloca e tira pessoas. Sim. Né? Mas ele vai se usando de quem ele quer. Exato. Daí eu fiz a entrevista, comecei a trabalhar na cidade de Campinas. E em 3 meses, como que eu penso sempre assim, sempre em Deus. O Senhor foi abençoando de uma tal maneira que em 3 meses eu estava gerenciando a oficina,
Eu comecei a dar aula numa escola, certo? Uhum. Inclusive, a gente tem alguns colegas nossos que teve aula lá. E hoje eu aprendo com eles, né? Não é aquela coisa, o conhecimento não é meu. Aham, é né? verdade. Então, aí foi só um trampolim para muitas pessoas. E hoje a gente vê que tem muitos que seguiram, que tem oficina hoje em dia. Sim. E assim por diante. Isso aí é uma... E quando que nem você deu aula lá, né, e quando você pega um aluno, tipo assim, se encaixou na profissão, qual que é a sensação? é muito gratificante. É muito gratificante porque assim, a gente sabe que assim, a gente não tem o conhecimento de nada, Deus que vai dando pra gente. Mas a gente vê que a pessoa, ela cresceu, a pessoa já entrou naquela profissão, você sente um pedacinho da história dela, né? Verdade. Mas você é responsável? Não. A pessoa é responsável, porque ela que começou, ela que correu atrás por tudo daquilo. Sim. E, cara, isso daí é gratificante, porque a hora que você olha lá e já passou, se você já, tipo assim, acho que já até passou um filme na sua cabeça de toda essa trajetória, né? Sim. E como é que você... Conta um pouco disso daí pra gente, a sua sensação de tudo isso. Você imaginou, planejou isso? Não imaginei nada. Nada. E assim, a gente sempre começa de baixo. Você já teve muitas outras entrevistas, então a gente sempre começou de baixo. Sim. Sempre a gente começou com um carro, depois começou com outro, a gente quebrou muito a cabeça, a gente sempre fez isso, sempre sofreu, sempre chorou, certo? Mas nunca desistiu, a gente nunca pode desistir de um sonho nosso. A gente sempre gostou. E muitos que a gente vê que chegou nesse patamar é porque gosta do que faz. Então o importante é assim, não é porque dá dinheiro, porque dá isso, daquilo. Não, faça o que você gosta, que o dinheiro é consequência. Exatamente. E dessa trajetória aí que você passou da aula, qual que foi, tipo assim, a dificuldade que você viu, Isaac? Olha, como assim, pessoa, assim, não como profissional, de pessoa. É assim, quando você vai dar aula, você tem que pensar o seguinte: são 10, 15, 20 cabeças que estão ali querendo aprender. Como que você vai usar de metodologia para você ensinar aquele profissionalismo, a ensinar aquele conhecimento para todo mundo? Porque nem todos aprendem da mesma forma. Sim, exato. E isso daí que você falou, porque às vezes você pega uma pessoa, aquele ali, tipo assim, tem aquela dificuldade para poder aprender, né? Sim. E como é que, tipo assim, você vai moldar aquilo ali? Porque, querendo ou não, você tem que ter várias maneiras, vários métodos, né? Com certeza. E como é que você criou esses métodos aí? Então, assim, você vai entendendo a pessoa, o que ela quer, você vai estudando a pessoa. Você entra numa sala de aula, o professor não vai só te jogar a matéria, você vai entender as necessidades de todo mundo. Eu já tive alunos que o pai estava pagando, não estava nem aí. Eu já tive alunos que saíram de uma multinacional, queria aprender para abrir um próprio negócio, porque tinha a responsabilidade de uma casa. E também tive alunos que gostavam daquilo, só que a família não gostava, mas era a paixão dele, certo? Que hoje eu vejo que abriu a sua própria oficina, tal, essas coisas. Só não vou falar o nome dele não, mas ele sabe de quem que eu tô falando, tá? Já passou por aqui também. Exato. Mas no final eu vou falar. E o final você vai falar na oficina, que eu vou perguntar outra coisa também como profissional, que eu vi lá e eu achei interessantíssimo isso daí. Mas agora, como Isaac pessoa, a gente tá falando por que é Isaac pessoal? Cara, você era CLT, você tinha seu salário. Sim. Você tinha seu horário, praticamente não tinha, mas tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Sim. E como que você acordou isso daí? Falou assim, putz, quanto tempo ficou nesse método de CLT para você poder acordar para Isaac hoje? Então, na questão do CLT, eu fiquei fora, quando eu saí da parte industrial e fui para a área automobilística, eu fiquei 12 anos trabalhando como CLT. E todo mundo falava, até os próprios clientes, porque eu sempre tive a metodologia de eu tô fazendo o serviço, eu tenho todo aquele contato com o meu cliente, certo? Indiferente se é um cliente da oficina onde eu trabalhava, onde eu gerenciava. Então sempre eu tive esse contato mais próximo, porque eu tenho que também entender o meu cliente, eu tenho que entender as necessidades dele. A gente tem cliente que tem muito dinheiro, é uma necessidade. A gente tem cliente que ele tem uma necessidade especial e precisa daquele carro automático. Exato. Você entendeu? Então você precisa saber. Já tive muito, eu
tenho sempre comigo o seguinte, eu pego às vezes muito a dor do meu cliente para mim executar qualquer tipo de serviço. Qual que é a necessidade? E muitos meus clientes sempre passava para mim, Isaac, você tem que abrir a sua oficina. Mas isso não tem que ser de outras pessoas. A gente sabia, a gente tinha o conhecimento, Sim. certo? Mas tem que ser uma coisa vinda da gente. Correto. Né? Tem que florescer. E eu sempre pensei, pô, meus filhos estão crescendo e daqui a pouco eles vão fazer uma faculdade. O que eu vou proporcionar para eles, certo? Daí nessa metodologia, nesses pensamentos aí, a gente foi orando a Deus, tal, essas coisas, e chegou uma hora que assim, não, bateu com o sino, não, eu preciso abrir minha oficina. Foi uma coisa de dentro da gente. A partir de dentro. A partir de Mas dentro. isso daí teve várias dúvidas, vários Demais, tipo assim, demais. friozinho na barriga, várias dores de barriga, várias suadeiras, não? Com certeza, porque você tá no CLT, você sabe que você tá ali, ele tem um horário para entrar e um horário para sair. Só que você tem o seu salário todo mês. Você tá ali tranquilo. A responsabilidade batendo nas suas costas, mas você tá ali respaldado. Quando Certo. você abre a sua própria oficina, por mais que eu sempre tratei com os clientes mais próximos possível, daí aquele frio baixa. E agora, o que vai ser? Será que vai ter o serviço, vou pagar a conta e tal? Mas graças a Deus, quando Deus começa a abençoar, quando você entra e Deus é o seu... Deus não é o sócio, Ele é o proprietário. Eu tô ali como funcionário. E Deus fala assim, pode dar o primeiro passo que o chão tá lá. Com certeza. No entanto que assim, por graça e misericórdia de Deus, serve a Deus, eu e minha casa. Meu filho com 10 anos não, ele tinha 12 anos na época. Ele foi para a igreja, ninguém sabia de nada, a gente é doutrinado para isso. Nunca conta os seus projetos para ninguém, só para Deus. E Mesmo antes de você contar, Deus já sabe. já sabe. E meu filho com 12 anos na época, eu falei, pai, pode abrir a sua oficina, que Deus falou que tá contigo. Isso aí. 12 anos. Até arrepia, cara. Nossa. Minha filha me ajudou, ela com 11, minha esposa até hoje. Então eles sempre estão ali comigo. Então hoje assim, a gente tem o respaldo, que a oficina é uma coisa, mas a família tá sempre juntos. Ah, você tem a base, né? Tem a base. A base é tudo, né? Sim. E fazer o básico também bem feito, eu acho Com que é o certeza. essencial de tudo. Eu acho que qualquer coisa, bom, eu penso isso comigo, qualquer negócio que você for fazer, qualquer coisa, se você tiver a base Sim. e fazer o básico bem feito, não tem por que dar errado. Com certeza. A gente sempre pensa dessa mesma maneira. E assim, tem que trocar? A gente troca. Não tem, não troca. Porque a gente não está fazendo só para isso. Deus está vendo todas as coisas. Então se hoje você planta alguma coisa, amanhã você vai colher. Se você Exato. planta a honestidade, você vai colher honestidade. E Deus vai continuar abençoando. E nessa sua trajetória aí, teve plano A, plano B, plano C? Não. Deu o primeiro passo e... Por que não teve? Ah, não, você não consegue parar pra pensar. Quando você tá num CLT, você não vai ter um plano A, plano B. Não, vou daqui, daí depois eu vou pra cá, não. Você sempre vai começar a se preparar. No entanto, que quando eu estava no CLT, de 12 anos, se eu tive a ajuda financeira dos meus patrões 2, 3 vezes, foi muito. Então, todos os meus treinamentos custeados por mim mesmo. E esse foi o plano. Eu sempre me preparar com conhecimento, que conhecimento não ocupa espaço, certo? Para mim atender a demanda. Não adianta eu pegar um carro hoje de 30 mil e não saber qual o princípio de funcionamento dele. Então eu tive que me preparar me estudando para mim sempre fazer o melhor possível, né? Exato, porque a maioria das pessoas acha que chegou um carro lá, você já vai ganhar dinheiro, já vai fazer, e é fácil, né? Eu acho que não tem nada fácil hoje na vida. Não existe da gente. nada fácil. Hoje, para você mexer num Fusca, você tem que ter conhecimento de como que esse carro funciona. Para você mexer num carro elétrico, como que ele funciona. Eu acho que até se você for trocar um fusível, uma lâmpada, você tem que ter um conhecimento. Eu acho que o conhecimento é tudo, é libertador. Não, com certeza. Porque até mesmo porque você vai trocar um fuzil, mas por que ele queimou? Você tem que saber a causa raiz do problema. Você vai trocar um fusível, daqui a pouco você libera o carro para o cliente vai... Ah, queimou de novo, parou de funcionar. E aí, como que fica? Você vai ficar trocando fusível. É só pôr uma amperagem maior, não é, usar? É mais daí, fácil, né? Daí se ele já foi dimensionado por fábrica para aquela amperagem, por que você vai mudar? Ou a fábrica tá errada?
Errado, acho que somos nós que É, pensa então, demais, né? Para o conceito de um carro foi um grupo de engenheiros que confeccionou aquele carro lá e o Zé da esquina que vai, não, vou colocar um fusível maior porque a fábrica que errou. Eu acho que a maioria, todo mundo pensa assim, né? Ah, mas... A fábrica que erra, né? Ah, O engenheiro faz isso. isso no mundo todo mundo coloca a culpa em alguma coisa, né? Nunca a culpa é da gente, nunca a responsabilidade da gente e nunca a gente vai estudar para atender a demanda. Exatamente isso. Mas é isso aí. E hoje em dia, quem que vai mexer em carro elétrico, carro híbrido? Você tem conhecimento hoje para mexer? Ou você fica, um dia eu faço, um dia eu faço? O primeiro passo sempre é o mais difícil, né? Dá o primeiro passo? Eu acho que além de ser o mais difícil, e é sempre o mais importante, eu acho. Com certeza. Porque se você dá um primeiro passo, cara, eu vou dar um exemplo besta. Aquele degrau daquela escada não tá firme aí. E aí? Como é que faz? Com certeza, você tem que... O primeiro passo é a questão de tudo. É o alicerce seu no seu profissionalismo, né? Exatamente isso. Mas, cara, é por isso que eu falo. Você tem que saber mais ou menos o que você quer. Igual você trabalhou lá, quanto tempo para você tomar essa decisão? Igual falou, não teve plano A, plano B. E você teve bastante confirmações, né? Que Deus sempre está nas nossas vidas o tempo todo e a todos os instantes. Porque Deus nunca vai deixar de amparar o seu filho. Com certeza. Se Ele falou para você ir, cara, então vai. Sim. Esse Mas é você o tem que caminho. fazer a sua parte, né? Porque do Mas céu... não é só você ficar esperando de braço cruzado, Ele não vai trazer não? Não, pelo amor de Deus. Isso aí não existe, não. Você faz a sua parte. Se eu não tivesse ido estudar, tal, Deus vai te abençoar, mas faça a sua parte, né? Vai lá, estuda, vai lá, se capacita, vai lá, dá o primeiro passo, que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, Ele não vai te dar. Porque acho que a maioria, todo mundo quer ficar de braços cruzados. Tá aqui o seu carro, tá aqui a sua oficina, tá aqui as ferramentas. Vai cair. Eu vou ficar. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, tivesse corrido atrás de tudo, se ficasse só no sofá, isso aí nada ia acontecer. Exatamente. Então por isso que eu falo, isso daí é muito importante pra você fazer. E o apoio da família também, né? Você conversava muito com a sua esposa? Bastante. Conversava bastante com ela, tal, essas coisas. Ela via a necessidade também. Então a gente via, né? Hoje a gente mais briga do que a gente se entende, mas assim, a gente sabe que tudo por um bem maior. Sim. E por que você resolveu não, tipo assim, continuar em Campinas e vir pra Indaiatuba? Por que você escolheu essa Assim, cidade? depois de Campinas eu fui para São Paulo, né? Novamente para cuidar dos meus pais. Fui auxiliá-los, né? Porque eles estavam doentes, já estavam de idade. Mas depois que eu saí de Campinas, que eu tinha 3 empregos, eu gerenciava uma oficina, eu dava aula e fazia assessoria às outras oficinas. E ir para São Paulo e não ter emprego, e as crianças pequenas chegavam pedindo as coisas, mas graças a Deus passamos. E aquele conhecimento lá atrás, que a gente vai estudando, é o que foi ajudando a gente em São Paulo também. E como é que você conciliava isso daí, os 3, cara? Como é que foi isso daí? E qual época que foi? Então, a época assim, das 8 às 18 eu gerenciava a oficina. Das 18 às 22 dava aula. E aos finais de semana a gente assessorava outras oficinas. Então foi trabalhoso. Mas quando você faz alguma coisa que você gosta, que é prazeroso para você, o tempo passa e você nem vê. E detalhe, sempre com os meus filhos. Sempre eu tinha acesso com eles, saía do serviço, ia almoçar com eles. Então sempre a gente tava todo mundo junto ali. Bacana. É bom isso daí, sensacional. Tá vendo, galera, como que não é fácil? O pessoal vem aí nas redes sociais achando que é mil maravilhas. Olha o perreco aí. Com certeza. A rede social é tudo maquiado. Não vou generalizar com todo mundo, certo? A gente sabe que existe motivos reais e motivos que são ilusórios. Então a gente fala nas redes sociais tudo que é bonito. Então, você vai ganhar tanto por mês se você fazer isso. Gente, nada vem por acaso e nada é fácil nessa vida. Se você quer alguma coisa, se você é determinado, você tem que correr atrás, você tem que... Às vezes você vai sofrer, mas você vai conquistar. Mas nunca desista. Exatamente, não pode desistir dos seus sonhos. E eu tenho uma coisa comigo. Bom, como eu já fui professor, já sabe. Eu não sei se eu tô certo, se estiver errado me corrija. Qualquer treinamento que você for fazer, se você conseguir absorver de cada conteúdo 10% e você aplicar esses 10%
um pouquinho por mês ou um pouquinho por dia dá resultado, não dá? Com certeza. Porque você não consegue absorver tudo, né? Não. E outra, ali você vai ter o conhecimento cru, mas que você vai aprender no dia a dia. Sempre o dia a dia vai te ensinar alguma coisa. Eu sempre tenho comigo. Você aprende olhando, você aprende tocando e você aprende fazendo. E você ensinando, você aprende muito mais. Não é o professor, ele é o mestre de tudo. Ele sabe muito bem, mas ele vai estar sempre aprendendo muito aquilo que ele está lecionando. Exatamente. E é isso, galera. Vamos continuar esse bate-papo aqui agora lá na oficina, que a gente está chegando, conhecer a oficina. Perguntar para ele por que o nome, perguntar para ele quem que é o aluno, que ele vai comentar, e por que ele resolveu lá na prática, só com transmissão automática. Acompanhe, se inscreva aí, ative o sininho, deixa aquele joinha maroto pro tiozão. E ó, não se esquece, hein? Acompanhe os próximos episódios aí. Vem com a gente. Um abraço. Bora lá então conhecer na prática? Vamos conhecer minha casa? Então vamos. Galera, agora a gente vai ter uma aula na prática aqui com o professor Isaac. Vai mostrar pra gente como é que é uma transmissão aqui aberta e as dicas de manutenção, tanto preventiva como no ponto corretivo. Perfeito. Vamos, pessoal. Estão todos convidados. É isso aí, bora lá então. É isso aí, galera. Como a gente chegou agora, vamos conhecer as bancadas dos sonhos, né? Muitas coisas desmontadas, um quebra-cabeça. Explica um pouco. É nada. A questão de câmbio automático, pessoal, aqui na garagem ZK, como que a gente trabalha? A gente retira do carro, a gente vai passar um orçamento para o cliente. Quando necessário, a gente faz a abertura da transmissão na bancada. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, que a gente já deixou aqui em aberto aqui, justamente para isso, isso aqui é uma transmissão automática. Então, a gente vê a complexidade que é uma transmissão automática. Mas você trabalhando com toda a especificação técnica, você trabalha e aquele fato que todo mundo fala, você acabou de mexer com uma transmissão automática, nunca mais foi a mesma, isso aí é mito. Você utilizando sempre como que eu posso dizer, todas as configurações de fábrica, você tem 1 ano de garantia garantidos aqui pela garagem ZK. Isaac, e também, cara, para não chegar a esse ponto, o que o cliente deve fazer, o que você pode trazer para a gente sobre manutenção preventiva, sobre dicas, para não chegar a esse estado que isso daqui já é uma manutenção corretiva, porque, cara, chegou desse jeito, não tem mais, né? Não. Uma manutenção corretiva sempre é muito mais caro do que uma manutenção preventiva. Sempre, hoje, 80% das transmissões que a gente precisa fazer uma manutenção corretiva é por causa de uma falta de uma manutenção preventiva, que se insere no quê? Uma troca de óleo de câmbio. O óleo, hoje, que a gente fala óleo de câmbio, a gente chama de fluido, porque fluido ele tem várias funções dentro da transmissão. Ele vai fazer lubrificação, ele vai fazer troca de calor, ele vai fazer pressão, ele vai fazer vedação. Então, existem todas essas responsabilidades. Então, nisso, o que acontece? Quando ele atinge uma determinada quilometragem, ele perde todas as suas características físico-químicas. Então, aonde que ele tinha que lubrificar, ele não vai lubrificar. Então a gente sabe que dentro de uma transmissão automática existem várias peças metálicas. Onde não lubrifica, começa a entrar em frição, certo? Começa a ter o atrito, gera calor, aonde o óleo não consegue tirar o calor. Certo? Então é o efeito cascata. Então a gente sabendo por quê. Mas muitas montadoras oferecem que não precisa trocar o óleo. A gente sabe que todo óleo se deteriora. Se não trocar o óleo do motor, ele vai se deteriorar também. Sendo que no motor o óleo só serve para fazer lubrificação e fazer a troca de calor. Exato. Você entendeu? Então a maioria, 80% hoje em dia, a manutenção preventiva, se você quiser tiver uma longevidade de uma transmissão automática, é você fazer a troca de óleo e filtro, se possível. Tá. E a troca de óleo parcial, isso daí existe? Ajuda ou não? A troca de óleo parcial nada mais insere do que o seguinte: você tem um óleo novo, você tem todas aquelas características, porque o óleo ele tem que ter um pacote de aditivo para um determinado câmbio, para um determinado motor, certo? Mas você vai tirar, quando você abre geralmente todo o câmbio, se você abre só o cárter, você vai tirar de 30% a 36% da quantidade total de óleo. Onde que fica o resto? Corpo de válvulas, conversor de torque e assim por diante. Nisso aí, você tirando 35%, você vai colocar um óleo novo, então você vai diluir aquele aditivo num óleo que já está deteriorado. Você entendeu? Então é a mesma coisa que você jogar uma coisa nova, mas a quantidade não corresponde a um benefício.
Você entendeu? Ah, mas fulano, ciclano e beltrano indica. Mas assim, a gente estudando a fundo a questão de características dos óleos, todas as funções dele, então existe uma infinidade, a gente chega a uma conclusão disso. Você entendeu? Por isso que a melhor manutenção preventiva é a substituição, troca total de óleo. Porque você coloca uma coisa simples, uma coisa limpa com uma coisa suja, a suja vai tirar todas aquelas propriedades da coisa nova. Bacana. E qualquer óleo posso colocar nessa transmissão? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Linha Citroën, linha Volkswagen, linha Volvo, linha Maserati, cada câmbio existe uma temperatura específica, existe uma sequência que ele trabalha, ele também trabalha uma característica, ele precisa de um pacote de aditivação para aquele motor, para aquele câmbio. Então não é qualquer óleo que se aplica, você tem que utilizar um óleo de qualidade, se você tiver uma longevidade, porque muitos clientes vão no mercado, uma loja, ou uma autopeça, você vê uma infinidade de óleos. Verdade. Mas qual que é o óleo especificado? Qual que é o óleo homologado pelo fabricante? Certo? Então a gente tem que entender isso. Existe o óleo especificado que eu posso colocar ali. Porém, eu tenho o óleo homologado, que ele é feito para quê? Existe uma carta dentro do seu portfólio que a própria concessionária, a própria montadora, ele autoriza a colocação, o pacote de aditivação daquele óleo, ele atende a demanda daquele produto. Exatamente. E às vezes até o fluido, porque, cara, igual fala, né? Fluido, a fluidez. Cada câmbio tem as suas nomenclaturas e as normas também, e os aditivos também. Sim. Porque não é só simples, né? Tirar um e colocar o outro. Não, com certeza. Você tem todo um procedimento. E você também tem um procedimento antes da troca. Porque você precisa verificar se é possível você fazer a troca do óleo do câmbio, o fluido do câmbio, ou se você vai potencializar o problema que aquele câmbio tem. Exato. Então você tem que se atentar para isso também. Nisso, antes de qualquer troca de óleo, troca de fluido aqui de transmissão ou até de motor, a gente faz o quê? Uma análise, tirando uma amostra antes disso. Porque se a gente verificar se tem alguma partícula suspensa que impossibilite, a gente não faz a substituição. Correto. Então isso daí para você, antes de chegar a isso daqui, você vai fazer um diagnóstico. Quais são as ferramentas que você usa para fazer um diagnóstico hoje aqui? Hoje, a questão a gente faz diagnósticos em duas partes. A gente verifica a parte eletrônica da transmissão, ver se não tem nenhuma anomalia na parte eletrônica, e também a gente vai fazer uma verificação na parte física. A gente vai dar uma volta com o carro, a gente vai tirar uma amostra de fluido da transmissão, então a gente vai comparar. Para quê? Para a gente ver. Vou fazer um comparativo meio bobo aqui para a gente entender. Quando a gente vai no médico, eu tô com febre, da onde que tá vindo essa febre? Certo? O médico vai me pedir vários exames. Na transmissão automática é semelhante, porque eu vou entender o que está ocorrendo. O câmbio está dando tranco. O câmbio está patinando. O câmbio está com alguma anomalia que está apresentando que não condiz dele trabalhar perfeitamente. Então eu tenho que entender qual que é a causa raiz desse problema. Porque em vez de às vezes eu estar vendendo uma solução, eu estou colocando um problema a mais. Então nisso eu preciso o quê? Utilizar o scanner. Ele nada mais é ele que vai dar um caminho para mim trabalhar. Você sabe disso, todo mundo sabe, né? Ele não vai me dar o problema. Então é uma ferramenta a mais. Eu vou fazer teste de fluido, eu vou verificar eletrônica, eu vou utilizar um multímetro. Então existem várias ferramentas para isso. Então por isso que é imprescindível a gente ter o nosso conhecimento para a gente vender. A gente não está aqui para vender serviço, a gente está aqui para vender soluções. Exatamente. E uma pergunta minha, curiosidade também, por que os Jeeps, Renegade começou a dar aquele problema no trocador de calor? A questão do problema do trocador de calor da linha Jeep, a linha Fiat, que são equipados com motores flex, o câmbio 6 marchas, ele começa a ter o quê? Eletricidade estática dentro do fluido de arrefecimento, dentro da água do radiador. E nisso ele vai atacando o alumínio do trocador de calor, certo? Correto. Então, assim, é uma manutenção preventiva que a gente pode fazer, primeiramente, antes de acontecer isso,
Porque após que acontece, quando você entende que verifica que tem óleo no sistema de arrefecimento, já está dias com água dentro da transmissão. Então aí a gente já não consegue mais fazer uma preventiva. Correto. Né? A gente fazer o quê? A troca preventivamente desse trocador de calor. Então, vai continuar, vai persistir essa eletricidade estática? Sim, mas você tende a diminuir. Segundo, um fluido de arrefecimento, um aditivo de qualidade, certo? Que atenda aquela demanda, certo? E sempre a gente está verificando essa parte. A gente aqui trabalha com uma outra linha, a gente não utiliza, isso aí já é fora dos padrões de fábrica, né? Mas que a gente sempre montou, sempre faz um retorno muito grande e muito bom. Que a gente tira esse trocador de calor e nós instalamos um radiador, mesmo sistema que equipa os veículos 9 marchas, tanto a linha Fiat quanto da linha da Jeep. Porque a linha 6 marchas é o trocador de calor. Correto. E a linha 9 marchas já é um radiador, não tem o trocador de calor. Então a gente consegue fazer essa instalação, certo? E o fluido da transmissão fica só na transmissão. E a água do radiador só no radiador e no motor. E ajuda também a temperatura para poder essa troca, né? Sim. O sistema de arrefecimento. Quando a gente faz essa substituição, a gente faz o antes e o depois. Então, existe carros, um exemplo, o Renegade, que a gente parametrizou antes e depois, ele chega a decair a temperatura do fluido da transmissão de 6 a 10 graus. Isso daí, galera, que vocês acabaram de ver é uma dica técnica para vocês proprietários de veículos aí que estamos assistindo também. Sim. E sobre essa manutenção, qual que é o tempo ou o período de troca por um fluido desse de transmissão? Exato. Existe muito, a gente tem que verificar que estamos num país tropical, então a temperatura ela está diretamente proporcional à vida útil do óleo da transmissão, tá? A transmissão ela gera muito mais calor do que o motor, certo? E cada montadora, cada câmbio existe um óleo especificado e um tempo de troca especificado. Existe carros que nem um exemplo, o HB20 a própria montadora indica 30 mil quilômetros para fazer a substituição de óleo, certo? De outros carros, a linha Citroën, a gente sempre aconselha com 40, 50 mil, certo? Okay. A linha GM, a linha Honda, a linha Volvo, 60 mil. Então, cada carro existe um tempo hábil para como que eu posso dizer? A vida útil desse óleo e fazer a troca preventiva. E se a pessoa também não chegou para trocar nessa quilometragem, tem um tempo também, por tempo? Qual que seria mais ou menos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Se não deu a quilometragem, só troca por 5 anos. Por quê? O que acontece? Todo óleo que a gente compra, ele está embalado a vácuo. Então, esse óleo ele tem uma validade indeterminada. A partir do momento que você abre, a própria umidade do ar, relativa do ar, ela começa a oxidar o óleo. Então, ela começa a trabalhar, ter aquele contador de validade do óleo. Bacana. E uma pergunta agora, por que IZK? IZK, a gente entende-se Isaac, né, que seria o meu próprio nome. Mas se eu colocasse como soletra o meu próprio nome, não ia a gente entender. Certo. IZK, a gente consegue já verificar essa parte também. Bacana. E fala pra gente, você está localizado na onde? Então, a gente atende toda a demanda aqui. Estamos na cidade de Indaiatuba, na rua Padre Bento Pacheco, 1828, Vila Aurora, tá? E nós estamos não só aqui para fazer manutenção, mas se você tem alguma dúvida de alguma coisa, eu vou, meu primeiro carro automático, eu estou com dúvida nisso, vem aqui, vem tomar um café comigo, que eu não estou aqui só para fazer manutenção, mas para tirar dúvida, para você sair, você utilizar e ter um bem muito maior, que é o seu carro, de uma maneira muito mais condizente, tá? E não esquecendo também, aquele aluno que a gente... falamos, né? Que a gente ia falar é o Wilgner. Tenho muito carinho, muito respeito por ele também. Gente boa mesmo. Né? Então, Wilgner, um abraço para você. Fica com Deus. Deus te abençoe, meu irmão. É isso daí. E estamos chegando na reta final, aquela frase motivacional para a galera que está nos assistindo aí.
Nunca desista, sempre persista. É isso aí, Isaac. Mais Meu uma irmão, vez, obrigado, hein? Deus te Imagina, abençoe. amém, meu irmão. Galera, Isso. se vocês estão com dúvida, tá aqui nos comentários aqui embaixo a localização e entre em contato com ele que você precisa de reparo de manutenção. E aquela hashtag também não pode faltar. É Faz isso. teu nome, É. bora lá, mete marcha. Valeu. Tiozão, aqui as novidades não param. O mundo tá girando, a batida tá começando, o mecanismo tá rodando, o movimento tá chegando, hein? Cara, uma frase motivacional que vocês podem falar pra galera que tá nos assistindo aí. Cara, não desistir do sonho. Todo dia a gente acorda, não desista dele, vai pra cima, é difícil, não é fácil empreender, correr atrás, ver o seu sonho, ver aquilo que você gosta, vai pra cima, não tenha medo, sim, respira, é aquilo, estuda, busca conhecimento, né, que conhecimento, né, é libertador. Quando você conhece aquilo que você está fazendo, você tem chance, margem de errar menos, né? E pra cima, não tenha medo, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo que a coisa vai acertar, né?